Sejam bem-vindos a mais um Debate na Veia, continuando aí a nossa saga sobre como estão sendo aí as rodadas do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão aí já está na sua terceira rodada, e aí se não conferiu ainda, vai lá ver no nosso canal que tivemos aí sobre os demais confrontos da segunda rodada também. Já falamos sobre os confrontos de sábado, alguns que aconteceram nesse domingo à tarde. E agora é hora de falarmos sobre 3 jogos que movimentaram aí esse finalzinho de tarde, início da noite. E vamos começar falando sobre Santos e Atlético Paranaense, que foi o último a acabar, foi o último a encerrar, mas foi um jogo super movimentado, porque ninguém esperava que o Santos vencesse. O Cuca estava reclamando, torcedores estavam reclamando, e nada do Peixe vencer. Muitas se falavam sobre o rebaixamento do Santos, mas parece que aí o negócio não tá tão ruim assim, porque o Santos venceu o Atlético Paranaense, o time que ocupava a liderança aí por 3-1. Soteldo, Marinho e Felipe Jonathan marcaram os tentos. Abder Vinícius aí diminuiu a vantagem, né? Mas não sou eu quem vou falar mais sobre o confronto. Quem vai falar pra gente é o Leonardo Lopes. Boa noite. Como que foi o confronto? Quais foram os principais destaques, quem jogou bem, quem jogou mal, como tu viu aí as duas equipes participando do confronto. Conta aí pra gente como foi a partida. Saudações a todos que participam do Debate na Veia. O jogo começou bem, o Atlético Paranaense começou muito bem a partida, mesmo jogando fora de casa, impôs seu jogo, e o Santos começou jogando muito no contra-ataque. Mas ali, quando o Atlético estava começando a impor seu jogo, finalizando, chegando bem, o Santos conseguiu abrir o placar. Depois que o Santos conseguiu abrir o placar, tomou conta da partida. Saiu o primeiro gol, depois, logo em seguida, saiu o segundo gol do Felipe Jonathan, né, o lateral do Santos, um golaço por sinal, né, um chute de fora da área que pegou no ângulo. O primeiro gol foi do Soteldo, e aí o jogo ficou muito mais parelho. O Santos começou a ter a posse de bola, o Atlético não conseguiu mais ter efetividade nos seus ataques. Aí foi para a segunda etapa. Na segunda etapa, um jogo muito apático. Sem muitas finalizações, né? Foi apenas a do Marinho no terceiro gol. E logo no finalzinho do segundo tempo teve o gol do Atlético. Um destaque que eu dou é as lesões do Santos, né? Teve o goleiro Vladimir que saiu lesionado, teve o zagueiro Lucas Veríssimo, teve o Marinho também que saiu lesionado da partida de hoje. O Santos já não vive um bom momento da temporada, pegou o Atlético Paranaense, que era líder do campeonato, e o Cuca vai ter muito trabalho pela frente aí para comandar esse time com esses desfalques e agora também com a crise que o Santos vive aí na sua parte administrativa. Obrigada. E se o Santos reencontrou aí o caminho de vitórias, quem não teve hoje um bom resultado foi o Atlético Goianiense, que ficou no 1-1 com o Sporting, um jogo que teve expulsão, teve gol validado pelo VAR, teve controvérsia, teve tudo que vocês possam imaginar. E aí, então, o Atlético, que antes tinha vencido o Flamengo por 3-0, ficou no empate. Mas não sou eu também quem vou contar como foi a partida. Ele vai falar sobre como foi a expulsão, como foi os gols, quais as controvérsias, destaques, tudo. Caio César, boa noite. Como foi a partida entre os goianos e o Sport? Boa noite, Lauren. Boa noite a todos do Debate na Veia. Bom, primeiro eu gostaria de dar um destaque positivo e um negativo, e ambos têm o nome de Wagner Mancini. A partida começou bem movimentada, o Atlético Goianiense demonstrando um bom domínio de jogo, coisa que já havia demonstrado já contra o Flamengo, um time inegavelmente bem treinado e que teve excelentes jogadas logo no começo, principalmente pelas laterais. Do lado esquerdo, com o lateral esquerdo Nicolas, e com a participação do Ferrarese ali daquele lado. Enquanto do lado direito, o Dudu, lateral direito experiente, junto com o Yuri, que apesar de ser o centroavante fixo, ele estava abrindo muito pela direita hoje. Bom, logo no começo do jogo, o Atlético Goianiense não demorou muito para fazer o gol. Logo por aquele lado ali, o Dudu abriu para o Yuri,
que cruzou rasteiro para o Matheus Ferrarez, que ele falhou, furou, porém sobrou para o camisa 10 Juninho, que matou na coxa, deu um totozinho para evitar o desarme do zagueiro e bateu no contrapé. Ali a partida se desenhou tudo que poderia ser favorável para o Atlético Goianiense. Porém, a postura da equipe murchou, recuou, o que fez que o Sport pudesse sair um pouco mais. Tivemos logo posteriormente ao gol 2 lances muito duvidosos, principalmente o primeiro, onde o Elton ali na área, ele foi chutar, o zagueiro travou com a solada no tornozelo dele. Ali, na minha opinião, foi pênalti. O VAR não chamou o juiz, deixou o jogo seguir, porém foi interrompido porque o atacante Elton não conseguiu levantar. A pancada doeu, ele ficou um tempo fora e voltou posteriormente. Não muito tempo depois, na bola aérea, o atacante do Sport, ele cabeceou e aí ele cobrou o pênalti. Porém, de acordo com a regra, o juiz acertou. Por quê? Na hora que ele cabeceou, a bola bateu em seu braço e depois bateu no braço do zagueiro do Atlético Goianiense. Então, como diz na regra, isso daí anula o pênalti. A partir daí, no primeiro tempo, não teve muitas oportunidades de ambos os lados, um jogo muito pegado, muito parelho, e o destaque que restou do primeiro tempo foi o primeiro cartão amarelo de Dudu. Ele dividiu com o jogador do Leão, do Recife, e aí ele deitado, ele tomou amarelo, o que vai contra a regra da arbitragem, porque é recomendado que o jogador só é lhe apresentado o cartão amarelo quando ele está em pé. Porém, o juiz não seguiu esse protocolo. No segundo tempo, veio a expulsão dele. Ele estava do lado de fora, esperando a indicação e a aprovação do árbitro para ele poder entrar, porém, isso não aconteceu. O que aconteceu? Ele aproveitou da posição do campo dele, quando a bola caiu ali daquele lado, e ele entrou em campo, o que resultou no segundo amarelo dele e expulsão. A partir dali, o Sport tentou fazer vantagem dos seus atletas estarem em maior vantagem, porém também não foi muito incisivo. Até que no finalzinho do jogo, um bate-rebate na área, o chute do Elton, desviou no zagueiro do Atlético Goianiense e depois o Maidana, já com o goleiro já abatido, só empurrou. E demonstrou muito falta de coragem do Atlético Goianiense, que havia goleado o Flamengo. É verdade que o Flamengo perdeu oportunidades claras, porém eles demonstraram um bom volume de jogo, assim como no começo do jogo de hoje. Tinha tudo que se mantesse a vitória, eles ficariam na vice-colocação, algo que foi impedido por causa da falta de coragem, que poderia, apesar da expulsão no primeiro tempo, quando estava em igualdade, podia ter aumentado esse placar. Agora, chama atenção também o Sport, que apesar da primeira vitória, após perder para o Vasco, de novo apresentou um desempenho bem abaixo, mesmo com a mais, precisou do bate-rebate, e o próprio Iago Maidana falou que foi uma questão de sorte, e não por desempenho da própria equipe. E isso aí, então, que aconteceu na partida entre Atlético e Sport. E agora vamos para o destaque da noite, que foi Internacional e Fluminense. Os times se encontraram lá no Maracanã. O Odair Helman não estava, porque está com suspeita de Covid-19, então foi o auxiliar, né, o técnico interino, o auxiliar que foi lá comandar a equipe. Paulo Guerreiro assumiu e já marcou logo no início, depois Nenê de pênalti marcou 2, e o Fluminense foi outra equipe que voltou a vencer, reencontrou a vitória, foi a primeira vitória no campeonato, mas agora quem vai falar para vocês é o Lucas Bertuzzi, como foi a partida, e daí depois cada um dos meninos vai falar alguns destaques, mas como que tu viu o placar, se os pênaltis foram bem validados, conta aí pra gente como foi. Boa noite, Lauren. Boa noite, Leonardo, Caio, toda a galera ligada no Futebol na Veia. Na minha visão, o jogo hoje no Maracanã, diferentemente do que vimos no Beira-Rio, na última partida diante do Santos, o Internacional não desempenhou um bom trabalho. Isso, obviamente, que por conta do seu adversário, que desempenhou um bom papel, principalmente no meio de campo, dificultando muito a armação do Inter, fazendo com que as bolas chegassem quadradas, quase todas, para o Paulo Guerreiro. Mais uma vez, o Guerreiro destaque,
não só pelos números, não só pelas ações na partida, mas muito porque ele acabou criando todas as oportunidades, tanto no sentido de finalizações quanto também de armações. No primeiro tempo, o jogo começou bastante disputado, o Guerreiro, com 2 assistências fantásticas, muito inteligentes, deixou tanto o Thiago Galhardo quanto também o Edenilson em ótimas condições para abrir o placar da partida, mas só foram sair no pé do Paulo Guerreiro, mais uma vez, né? Com o início aí de Campeonato Brasileiro fantástico, dando assistência, sendo protagonistas. Então, mais uma vez, sem novidade por esse lado. Para quem viu o jogo contra o Santos, o Inter dominou do início ao fim. Teve um ímpeto muito grande, buscando a vitória o tempo todo, não deixando o Santos jogar. Isso me surpreendeu bastante, porque jogadores como Soteldo, Marinho, não tem uma oportunidade praticamente o jogo inteiro, então tem muito mérito aí, né? Tanto do sistema defensivo, quanto também do sistema ofensivo do Internacional. O Fluminense, o jogo hoje mostrou pra gente que, mais uma vez, o time não é nem um pouco dependente do Fred, muito pelo contrário. Assim como aconteceu na partida diante do Palmeiras, né, na segunda rodada do campeonato, a partir do momento que o Fred saiu de campo machucado, infelizmente naquela ocasião, com a entrada do garoto Marcos Paulo, o time ficou muito melhor no sentido das características, né, da equipe, de se retrair um pouquinho, deixar o jogo um pouco mais truncado e sair em velocidade no ataque. Contando mais uma vez com a participação importante do Nené, ele vem sendo esse cara, deixando o Ganso no banco, né, assumindo o protagonismo, um jogador experiente, mas acima dele eu colocaria o jovem Evanilson também, que vem se destacando muito nessas partidas do Flu. Então, mais uma vez, o jogo mostrou que o Fred não está sendo importante, infelizmente. Tudo bem que ele veio de cirurgia, né, e tudo mais, mas a garotada está dando conta do recado. Voltando para o jogo, a partir do momento que o Inter abriu o placar, eu mesmo pensei que o Inter ia colocar a bola no chão, ia controlar um pouquinho mais, mas aí surgiu esse pênalti. O Nenê, não lembro a última vez, para ser bem sincero, quando o Nenê chegou a perder uma penalidade máxima, e mais uma vez hoje ele foi importantíssimo, colocando as 2 bolas para dentro quando veio a oportunidade. Empatando o jogo no primeiro tempo, na virada, também tive a esperança, mas falsa esperança, de que o Inter dominaria, iria mais para cima, visando as primeiras colocações do campeonato, mas não foi bem isso que aconteceu. O Fluminense, até de uma forma surpreendente, teve uma mentalidade, uma posição muito mais agressiva e praticamente dominou as ações no segundo tempo. Chegou a desempatar o jogo com o gol do Jovem Araújo, mas foi anulado pelo VAR. Muito polêmico esse lance, porque assim, no momento que o juiz foi chamado mesmo para o monitor, passaram mais ou menos 6, 7 diferentes câmeras para ter a certeza que a bola bateu na mão. E mesmo assim, eu aqui assistindo pela TV não tive essa convicção. Então, o juiz, a gente sabe que a partir do momento que uma arbitragem é chamada para o monitor, há muita pressão, né? Então, se o cara é chamado, porque já, olha de novo, porque não foi bem isso que você marcou, não foi isso que sinalizou. Então, sempre tende, né, a um pouquinho a mudar a opinião da primeira marcação da partida. Mas, enfim, foi isso que aconteceu, teve esse gol anulado, mas o Fluminense continuou em cima. E o segundo pênalti também, claro, na minha opinião, mais uma vez o Nenê, protagonista desse time, chamando a responsabilidade junto, comandando a garotada, colocou essa bola na rede. E o Paulo também já tinha saído do jogo, o Bosquilha não conseguiu desempenhar um bom futebol, mesmo com a entrada do Potker, outros jogadores que entraram, como por exemplo, Thiago Galhardo também, né, não desempenhou um bom futebol, Patrick não conseguiu, Rodrigo Lindoso muito menos. O Inter não foi capaz de chegar à igualdade, muito menos de reverter a situação, saindo com os 3 pontos do Maracanã. Então, os destaques pelo lado do Internacional, eu trago mais uma vez o Guerreiro, vem sendo muito importante, e o destaque maior, além desses nomes, como Marcos Paulo, Evanilson, Nenê, eu trago mais a equipe mesmo do Fluminense como um grupo, não só de fatores individuais. Então, se comportou muito bem e mostrou que não é dependente nem um pouco do Fred. O Lucas aí deu uma síntese muito boa e aí agora a gente começa, então, um debate sobre como foram as atuações, né? Os destaques da partida. Queria perguntar para o Caio como ele viu aí o jogo que fez hoje, Nenê, ele que é artilheiro,
Então, converteu 2 pênaltis. Como que tu viu aí, além dos 2 pênaltis, né? A partida que ele fez hoje foi uma boa atuação, deixou um pouquinho a desejar. Então, como que tu viu aí o jogo que fez o Nenê hoje? Bom, desde o começo do ano, o Nenê tem assumido um papel de protagonista e auxiliando muito bem os jovens do Fluminense. Ele chegou ao seu 11º gol no ano, se igualando a Germancano, que fez 2 gols hoje também, e Gabigol. Ele atualmente, junto com esses dois, são artilheiros do Brasil que jogam na Série A. Ele também igualou um feito que não acontecia desde 2009, que um jogador do Tricolor fazer 2 gols contra o Inter. A última vez que havia acontecido tinha sido o Gum, em 2009, 11 anos atrás. Então, tem sido muito importante. Muitos até questionavam no começo do ano que o Ganso, talvez por a técnica aguçada e seu talento promissor, que nunca foi realmente explorado, nunca ultrapassou os lampejos, muitas vezes achavam que ele merecia titularidade. Porém, o Nenê, desde esse começo do ano, contra o Flamengo e outras equipes, assim como hoje, tem assumido o protagonismo nessa equipe muito jovem do Dair Helman. Uma equipe muito jovem, mas que através da experiência do Nenê tem sido necessário para alcançar até coisas maiores no campeonato, como meio de tabela e uma possível Libertadores ali na 9ª vaga, um eventual título sul-americano dos brasileiros. E agora indo para o Léo, queria te perguntar sobre a atuação que fez hoje Michel Araújo. Ele anotou um gol, mas foi aí anulado. O Lucas já deu aí uma resumida sobre como foi o lance. Queria também que tu desse, né, a tua opinião sobre, acho que realmente foi anulado corretamente, acho que não deu para ver direito. E de resto, como foi a partida hoje que o Araújo fez? Michel Araújo fez um bom jogo hoje, ajudou ao máximo, né, o time do Inter chegar, o time do Fluminense a chegar, né, tentar a vitória e conseguiu com os 2 pênaltis do Nenê. É um jogador importante ali no meio de campo. Eu acho que ele articula bem ali naquele setor. É um jogador importante para trabalhar a bola. O Nenê vem jogando um pouco mais avançado como ponta esquerda, não tá jogando o Ganso como meio armador. Então ele ali tá fazendo uma ótima função e tá ajudando o Fluminense. Eu queria trazer 2 destaques aqui antes de finalizar a minha fala, mas 2 destaques negativos, que é a zaga do Internacional. Cada zagueiro cometeu um pênalti nessa partida. Tivemos a estreia do Zé Gabriel. Não estreia porque ele chegou a jogar 14 minutos, se eu não me engano, contra o Curitiba, mas acabou cometendo um pênalti. E o Vitor Cuesta, que já vinha sendo parceiro do Bruno Fux, que foi uma perda imensa para o time do Internacional. Era um zagueiro que vinha mantendo uma regularidade, vinha até jogando na seleção olímpica, fez um bom pré-olímpico na temporada passada. Então eu acho que o Internacional vai ter um problema para arrumar a zaga, já que perdeu um grande zagueiro aí para essa temporada. Agora, queria perguntar para o Lucas, ele que está sendo muito, digamos, em alta, ele está em alta e está sendo também disputado pelo grupo que gera aí o Manchester City, que quer contratar ele, está em alta, está emprestado para o Fluminense, pertence ao Tombense de Minas Gerais. Evanilson, como que tu viu o confronto que ele fez hoje? Teve uma boa atuação ou não foi tão bem como ele tem ido? Até agora foram 8 gols em 19 jogos, então como que tu tá vendo aí a partida que fez o Evanilson? Olha, o Evanilson é uma grata surpresa aqui para o cenário brasileiro, né? Eu não vejo, assim, apesar de trazer os números de gols, assim, quase na metade dos seus jogos disputados, o Evanilson ele tem um papel muito mais importante do que apenas colocar a bola para dentro nesse time do Fluminense. Então, assim, vou trazer só um comparativo, tá? Guardado as proporções. No Corinthians, por exemplo, a alternativa é sempre procurar o Jô.
né? Então sempre estão lançando uma bola para o jogo, para ele segurar essa bola, para que o time possa vir de trás para frente. Mesma coisa o Evanilson, só que diferentemente de segurar a bola, ele vai para cima, mas ele é a referência desse ataque do Fluminense. Então, até ao lado desse garoto, Marcos Paulo, o Nenê, ele tá se sentindo muito à vontade de colocar a bola mesmo para essa molecada, para ir para cima do adversário. Então eu vejo o Evanilson com um papel muito mais importante do que apenas fazer gols para esse time do Fluminense. E agora vamos falar pelo lado do Inter. O Léo já tinha comentado antes sobre a zaga do Inter. Eu queria que ele falasse mais sobre o Bruno Fux. Ele está sendo negociado com o CSKA da Rússia. Ele começou no Inter, ganhou espaço com o Odair na temporada passada, se destacou, tirou a titularidade de Moledo, era muito elogiado por Kudê, e agora então deixa aí para ir para a Rússia. E aí eu queria que tu comentasse sobre como que tu acredita que vai ser a zaga, tu acha que Moledo vai ganhar espaço, Lucas Ribeiro, que chegou aí, também pode disputar essa titularidade ou vai ficar com o Zé Gabriel. Eu queria que tu comentasse mais sobre o que tu acha que vai acontecer com a zaga do Inter, e tu acha que a gente perdeu muito, o Internacional perdeu muito com essa saída do Fux, e a zaga do Inter vai ter muito problema. Bom, a zaga do Inter em si, desde o ano passado, ela foi muito consistente, né? Principalmente com o Cuesta e o Moledo ali, uma dupla que, apesar de na final da Copa do Brasil ter sofrido com algumas falhas, ali naquele lado ali do Cirino, do Rony, a zaga que foi muito consistente durante o ano inteiro. Eu confesso que me estranhou muito o Zé Gabriel ter sido titular hoje. Eu acreditava que o Moledo voltaria a ser titular ao lado do Cuesta, até pelo histórico do ano passado, na passagem anterior dele também. Eu esperava que ele seria titular. Algo que tem me chamado muita atenção na zaga do Inter é aquela famosa cavada que deu no meio da área. Já tinha acontecido no jogo contra o Santos, onde o Caio Jorge acabou fazendo o gol, mas foi anulado de maneira correta, é verdade. Porém, naquele momento ali já foi uma desatenção da zaga. E hoje, novamente, ali do lado do Cuesta, aconteceu o que resultou nessa falha dele em ele fazer um pênalti infantil. Assim como o do Zé Gabriel também, que foi um pênalti de maneira até, por mais que tenha sido meio sem intenção, mas a regra é clara, diz que quando o jogador abre o braço e aumenta o raio do seu corpo, é pênalti. Então, acho que está faltando muita desatenção. Eu acho que é óbvio que o Kudê, ele quer exercer a maneira de jogar dele, não é à toa que às vezes continua insistindo com o Musto, insistindo com o Potker, alguns jogadores muito criticados pela torcida, mas ele continua insistindo. Eu acho que ele deveria voltar ao convencional do ano passado, manter a zaga consistente com essa saída do Bruno Fux e voltar com Cuesta e Moledo. Uma zaga que, por mais que o Inter não tenha conquistado títulos ano passado, a zaga que se manteve consistente e colocou o Inter favorito em muitas competições por causa da sua organização defensiva. E falando em Musto, Potker, Lucas, como que tu vê essa insistência, podemos dizer assim, do Kudê em colocar tanto o Musto, tanto o Potker e outros jogadores, como até o Lindoso, que não vem fazendo partidas boas, no jogo, assim, eles são muito criticados, Kudê insiste em colocar eles. O que tu acha que passa na cabeça do técnico? Tu acha que é insistência? Tu acha que são jogadores bons? Qual a tua visão sobre esses atletas? Olha, eu creio que é algo natural. A partir do momento que a gente traz um técnico estrangeiro, ele tem que tentar, de certa forma, conhecer as características do seu jogador. E como é aquele ditado, treino é treino e jogo é jogo. Então, muitas vezes, por mais que você tenha um grande período de treinamentos, possa ter tido na volta da pandemia, né? Mas o calendário agora é enxuto, então ele vai ter muito pouco tempo para trabalhar. Eu acho que ele tem que tentar, isso daí é mais que natural. Até porque se o Musto chegou esse ano, o Lindoso, querendo ou não, apesar de ser criticado, eu já vi bons jogos do Rodrigo Lindoso.
Obviamente, quando ele atuava no Botafogo muito mais vezes, né, do que no Internacional, mas eu já vi ele sendo muito importante para esse time do Internacional. Então, creio que é algo natural e é o que o Kudê tem no plantel, entende? Então, não tem um outro cara também que você chega e fala, o Potker era a sensação da Ponte Preta, disputadíssimo entre, principalmente com o Corinthians na época, né, que ele se transferiu para o Internacional. Então, são jogadores que têm que ir para campo, sim, e se porventura não desempenharem um bom papel, eles vão ter que procurar novos ares no futuro. Mas se tratando de presente, e ainda mais um técnico que chegou de fora, a gente pode também comparar com o técnico do Flamengo, que, querendo ou não, obviamente que ele fez algumas alterações, outra, mas muito por conta também da falta de conhecimento dele, da característica dos jogadores que ele tinha naquele plantel. Acabou de chegar, então, por exemplo, no jogo de estreia do Brasileiro entre Flamengo e Atlético Mineiro, chegou um determinado momento do segundo tempo que o Dominique ele praticamente só tinha atacante, não tinha um meia, ele tirou o Gerson, tirou a Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro, que são jogadores de criação. Talvez ele não tinha essa ciência antes de errar dentro de campo. Da mesma forma que o D. Teve bom desempenho no Campeonato Gaúcho, acabou perdendo para o Grêmio, então isso gera muita pressão, a gente sabe muito bem, né, como qualquer clássico do Brasil, mas muito mais um clássico Grenal, significa muita coisa, mas acredito que ele tem que tentar sim, treina, jogo é jogo, e ele só vai saber mesmo se esse cara é o certo ou não, se ele colocar o cara para jogar, o cara não der conta do recado, ou dar conta do recado. E agora, para encerrar aí nosso assunto sobre Internacional, Léo, como que tu viu aí o confronto que fez Paulo Guerreiro? Ele foi o autor do gol, acabou saindo no segundo tempo. Então, como tu viu aí a partida que fez Paulo Guerreiro? Uma ótima partida do Paulo Guerreiro. Ele já vem sendo referência do Internacional, né, nas últimas temporadas, já vem demonstrando seu potencial, como demonstrou jogando pelo Corinthians e pelo Flamengo. Até pelo comentário que o Lucas fez, é muito corriqueiro no futebol a gente dar aquelas opiniões, né? Ah, o William Potker da Ponte Preta, o Thiago Galhardo do Ceará, o Lucas Lima do Santos. Porque é estranho a gente falar, esses jogadores conseguem ter um bom desempenho em alguns clubes e em outros não. É muito estranho a gente ver isso no futebol brasileiro acontecer, mas acontece. Diferentemente, o Paulo Guerreiro desempenha um bom futebol, vem sendo artilheiro do Inter, está sendo importante nas competições em que o Inter disputa, mantém uma boa regularidade. Hoje marcou um gol no primeiro tempo, fez uma boa partida enquanto esteve em campo e vai ajudar o Internacional aí pelo resto da temporada. E foi isso, então. Essas aí foram as nossas opiniões sobre como foram as partidas. Também te contamos um pouquinho mais sobre como aconteceram, principais lances. E agora presta atenção em como ficou a tabela de classificação. Em terceiro lugar, até o momento, está o Internacional com 6 pontos. O Atlético Paranaense, que estava na liderança, aparece em quinto também com 6 pontos. Atlético Goianiense em sétimo com 4. Logo abaixo, o Santos com 4 também. Fluminense, nono, Sport em décimo, com 4 pontos também. E aí, as próximas partidas da quarta rodada vão acontecer no final de semana. No sábado, dia 22, a gente tem um confronto entre Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada às 16 horas. Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio às 19 horas. Goiás e Atlético na Serrinha às 21 horas. Palmeiras e Santos se encontram no domingo, dia 23, no Morumbi, às 16 horas. E no mesmo dia também Sport São Paulo, lá na Ilha do Retiro, às 19 horas. Então fica ligadinho que no final de semana, no sábado e no domingo, a gente vai contar tudo sobre como foi cada partida, os destaques, os lances, tudo que tu imaginar. Então a gente vai vir aqui contar pra ti. Então não perde tempo, vem, se inscreve no nosso canal, já deixa os comentários aí sobre as suas opiniões sobre como foi a partida, se os gols anulados foram válidos, se a expulsão foi válida também. Então interage aí com a gente, comenta aqui embaixo, já compartilha com os amigos, ativa o sininho, dá o like, ajuda bastante a gente. Também vai lá em www.futebolnav.com.br, lá você confere os nossos prognósticos e pós-jogo sobre o Brasileirão. E além de Brasileirão, a gente está cobrindo a Champions, está cobrindo Liga Europa, está cobrindo, assim,
Campeonato Uruguai, Argentina. Então, vai lá conferir que estamos cobrindo aí várias coisas, além do mercado da bola. E falando em mercado da bola, você acompanha as notícias em tempo real lá no nosso Instagram, em @futebolnaveia.br e no Twitter em @fnvbr. Lá você vai ficar super atualizado sobre o que está acontecendo no mundo da bola. Então segue a gente aí nas nossas redes sociais, não esquece de se inscrever no nosso canal e também voltar aqui no final de semana para saber tudo o que está acontecendo no Brasileirão. Tchau, tchau!